Eu pretendo fazer uma fala a mais simples possível e começo por pedir licença aos senhores para realçar o poder das normas jurídicas. Não importa se sejam justas ou injustas. Em uma sociedade, desde a ordem primitiva até as mais modernas e atuais, jamais viveram sem pelo menos um esboço de normas jurídicas a organizar um ambiente humano de convivência. Portanto, nós vivemos embebidos, inseridos em sociedades organizadas juridicamente. Para o tema que me foi dado, importa então agora dizer que a segurança jurídica prévia somente pode decorrer da lei e principalmente das decisões da jurisprudência sobre casos idênticos. Daí a previsibilidade do direito. Quando nós temos previsibilidade de como se comportará o juiz na aplicação da lei, isso transmite à sociedade um sentimento de segurança jurídica. É o que se diz, muita vez por aí, jurisprudência mansa e pacífica. O pagar tributos é, por excelência, uma obrigação ex lege. E aqui eu peço licença aos senhores que estão em contato com os novos autores, desde o Orc e daí para frente, para citar um jurista bem antigo e de todos conhecidos, que é Kelsen. Ele abandonou a teoria clássica das obrigações para falar em direitos e deveres decorrentes da norma. O Kelsen dizia que as obrigações ou os deveres eram heterônomos e direitos eram heterônomos e autônomos. Autônomos quando as próprias pessoas contraíam direitos e deveres, e heterônomos quando direitos e deveres lhe eram dados e impostos por uma vontade que lhe era estranha. Daí a heteronomia. Em vez da autonomia, nós tínhamos a heteronomia, ou seja, a norma dada pelo outro, que nos é oposto. Superou, portanto, aquela conhecida repartição romana de que as obrigações nasciam da lei, do delito, do quase delito, seria hoje uma contravenção, do contrato e do quase contrato, que modernamente poderemos citar como caso contrato a gestão de negócios. O professor Lídio, da Faculdade de Direito, Lídio Bandeira de Melo, dava um exemplo da gestão de negócios com a viagem de Tício de Roma para o norte da Itália, talvez a atual Milano, e que falecia. E alguém que não o conhecia cuidava de todos os seus bens, que trazia consigo, de suas bagagens, de suas coisas, providenciava o traslado a Roma e recebia por isso, tinha o direito de reivindicar uma paga. Isso se chama gestão de negócios autonomamente assumida. Os romanos então diziam: a origem das obrigações é a lei, o contrato, o quase contrato, o delito, o quase delito.
Porque a prática de um crime como aquele que matou aqui em Minas uma grande socialite envolvendo famílias de renome, não se resumiu o julgamento impor ao condenado uma pena, mas aos efeitos civis da condenação penal, que consistia em atribuir uma indenização, etc, etc. E Kelsen também superou com a sua heteronomia, deveres autônomos e heterônomos, a tradicional lição do Código de Napoleão, que se espalhou por todo o Ocidente, de que a obrigação nasce da lei, do contrato e do delito, ou como efeitos da prática de um delito. E mais do que qualquer outro ramo do direito, é princípio basilar do direito, tá? A igualdade de direitos e deveres em situações idênticas, de caráter absoluto. Há tanto se chamou de isonomia. Isonomos. Norma igual para todos em situações idênticas. Função precípua do legislador. Duas são as dimensões da segurança jurídica. A primeira é a segurança jurídica na lei, que acabo de falar. Essa dimensão do princípio da segurança jurídica confere à iniciativa privada e à livre concorrência igualdade no ponto de partida. Exige-se lei clara, obediente e cativa dos grandes princípios juris-tributários que regem a tributação, o mundo dos negócios. Os tributos devem ser neutros em relação aos agentes econômicos. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil fez na Constituição de 88 uma opção clara e ineludível pela economia capitalista, sem descurar dos direitos sociais. Passou longe do legislador constituinte da nossa Constituição a ideia de socialismo e, por consequência, de um estatismo exagerado, apostado pelas elites, mesmo aquelas que se dizem representantes do povo, para saquear o Estado em benefício próprio. Portanto, o artigo 170, que eu faço questão de ler, diz o seguinte: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, coisa que não há nos partidos socialistas e comunistas, como Cuba, Venezuela e outrora União Soviética e China, fundada na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social. Observar os seguintes princípios: soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob a lei brasileira. Isso foi dado pela emenda número 6, uma redação da emenda número 6. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei,
que são aqueles casos das profissões regularmente, das profissões reguladas, como a de médico, advogado, contador, e que às vezes extrapolam, na verdade, inclusive na atribuição de responsabilidade por atos que você, como advogado, jurista e contador, meu caro presidente, não praticou. Portanto, o Brasil fez uma opção, na sua Constituição, pelo regime capitalista de produção e o regime democrático, com as eleições livres, não tuteladas. São esses dispositivos que acabo de ler enaltecem a iniciativa privada e a neutralidade da tributação como consequência, senão seria uma intervenção indevida no mundo da economia. Agora, questão diversa é a segurança jurídico-tributária, a sua segunda dimensão, que é o da aplicação da lei aos casos concretos. Passemos a essa segunda dimensão. Para Kelsey, existiam dois tipos de norma. A norma genérica, abstrata, permanente, enquanto não revogada, obrigatória, igual para todos, que era a lei. E havia a norma individualizada, concreta, aplicada a uma determinada situação de fato, a um determinado indivíduo ou pessoa jurídica. O plano da aplicação da lei, de modo seguro, de modo a conferir à sociedade segurança jurídica. O Kelsey tinha uns certos cacuetes, ele era sempre binário. Tinha, por exemplo, a ideia de que as normas primárias, fundamentais, eram aquelas que estabeleciam penas para os transgressores da lei. E as normas secundárias seriam todas as outras que não as normas penais. Ele sofreu uma crítica muito forte de Herbert Hart, um inglês, e é fácil verificar que o Hart tinha razão, porque se nós olharmos bem, isso está num livro meu, que é a Teoria Geral do Tributo e da Exoneração Tributária, ao qual meu presidente Walter gosta muito, estando esgotado, quer ressuscitá-la. Nós verificamos, analisando direito, que há normas de competência, normas que conferem ao Estado e às pessoas competência para a prática de atos jurídicos. Por exemplo, constituir uma sociedade anônima, dar mandato, procuração, poder a outra pessoa, as normas de competência. Temos as normas de organização, aquelas normas que dizem como é e como funciona o Senado Federal. Temos as normas adjetivas, processuais, como interpor um agravio de instrumento, um embargo de declaração. São normas que nos ensinam a fazer. E temos, finalmente, a grande parte do universo jurídico, são as normas de dever. Que impõem às pessoas obrigações, sejam elas heterônomas ou autonômicas. E, finalmente, temos as normas sancionantes, que aplicam penas, as mais diversas, aos infratores. A sanção
no sentido de pena, está espalhado por todo o direito. É claro que o direito penal é um catálogo de ilícitos e de penas para a prática do ilícito, do delito. Mas nós temos penas e multas espalhadas por todo o sistema jurídico, multa contratual, multa tributária, multa de mora, multa por descumprimento de acessório, multa por não ter pago no tempo devido. Então, a sanção realmente, nisso que Kelsen tinha razão, e por isso ele realçou, é fundamental para o funcionamento do direito, para tirarmos uma ideia angelical do direito e para separá-lo definitivamente da moral. O direito é prático. O direito não divaga. O direito está aí para organizar a sociedade e as relações humanas. É assim que nós devemos encarar o direito. Ou, como disse certo autor, levando o direito a sério. Kelsen não tomou conhecimento desta distinção desses tipos de norma que acabo de dizer. Ele se fixou nas normas primárias e secundárias e no modo de assunção dos deveres, que seriam pela autonomia da vontade ou pela vontade heterônoma de outrem, que não a minha. A vontade que me chega ab extra, de lá para cá, imposta por outrem, a mim. Por isso, chamado de sujeito passivo, por mais que ele se mexa, como ontem se referia a um dos conferencistas. Daí que tanto o executivo, que aplica a lei de ofício, que essa é a sua função, fazer a lei é a fazer do legislador. Aplicar a lei é função do poder executivo, da função administrativa, do Estado, tracinho, administração. E do judiciário, que é também órgão de aplicação da lei, contenciosamente. Quando, no processo de aplicação do direito à vida, surge alguma controvérsia, o Poder Judiciário é chamado, o juiz não age de ofício, ele é chamado para aplicar a lei ao caso concreto, porque há um contencioso, há um empecilho, há um nódulo na prática do direito, no entendimento do sentido da norma em relação ao caso concreto. Portanto, se o legislador faz a lei, o executivo aplica de ofício e o judiciário contenciosamente. Daí nós falarmos em tripartição de poderes. Não sei porquê, o Brasil hoje está, parece que, sob a égide de um inquisidor, estava, e o Poder Executivo sofre um tremendo desprestígio e do Legislativo não há nem que se falar em respeito. Vivemos uma crise de credibilidade, não nas instituições, mas nos homens que compõem ou representam em nosso nome as instituições. Todos eles lá estão legitimamente, todos. São postos e tirados no Brasil legitimamente desde a Constituição de 88. O ideal é que não fossem tirados, mas às vezes é necessário. O momento culminante do direito, portanto, está na aplicação das normas genéricas, abstratas, obrigatórias,
às situações individuais. Esse é o momento que nos importa. Que importa ao advogado, ao acusador, às partes em litígio. E é necessário que uma mesma situação tenha o mesmo desfecho conforme o andar e o conhecimento que temos da jurisprudência existente. A isso se costuma chamar de segurança jurídica. Primeiro, segurança jurídica na lei. Segundo, segurança jurídica na aplicação da lei aos casos concretos, timbrando que aí a previsibilidade é fundamental. Isonomia, justiça e segurança em prol dos contribuintes. Portanto, é o nosso desejo. Nós, os contribuintes, se conscientizem disso, não se amedrontem como coelhos. Nós somos credores morais do Estado de administração e do Estado de jurisdição. Tanto a administração como o judiciário nos devem prestar contas. No Brasil nós temos uma maneira coimbrã, hispânica, de olhar o poder pela pompa e pela circunstância. Mas eles estão submetidos a nós. Eles estão aí para servir a cidadania e não os cidadãos a eles. Portanto, o Estado que cobra tributos e o Estado que julga as questões tributárias, o Estado de administração e o Estado de jurisdição, estão ao nosso dispor para garantir a nossa segurança jurídica, para que a jurisprudência seja coerente, que não sirva aos ditames do poder, senão aos interesses legítimos da sociedade. Eles existem para nós, porque nós os constituímos. Todo o prestígio de que gozam, toda a circunstância, toda a pompa que exibem, tudo isso foi constituído por nós. O cidadão reina nos Estados democráticos, mormente nos Estados que não se ocupam da economia, das funções que lhes são próprias, porque a economia é nossa. Nós é que devemos ter organizações econômicas. O Estado tem que sair da economia, porque ele é perdulário. O que é do Estado não é de ninguém. Nós temos 168 empresas estatais, a maioria ineficientes. O que nasceu estatal e tornou-se privado, vou dar só 2 exemplos, bem mostra que eu tenho razão. Eu não tenho dúvidas, eu tenho razão. A Vale do Rio Doce e a Embraer se tornaram 2 gigantes mundiais graças à iniciativa privada. Não se tornaram milionários como o Friboi às custas dos governos petistas. Não se tornaram de açougueiros, compradores de todos os frigoríficos que existiam por aí. Mas aí já estou falando do conúbio criminoso entre grupos empresariais e grupos políticos. Uma anomalia da economia, da moral, dos bons costumes de um governo legítimo constituído pelo povo. É por isso, é pelo exercício da resistência às leis injustas, às decisões frívolas, que o direito progride.
cada vez mais. E nesse particular da aplicação da lei aos casos concretos, a Babel decisória horizontal é total, trazendo-nos insegurança jurídica. Nós ficamos pensando, como é que esse juiz vai decidir? E levando para ele subsídios, decisões dos tribunais superiores, que nós temos um temor secreto, uma insegurança que nos faz até mal. Como é que ele vai decidir? Nós não temos a previsibilidade, por exemplo, que o cidadão inglês, ou o cidadão americano, ou o cidadão alemão tem em relação à aplicação da lei. Se bem que um alemão e professor de Direito da PUC tenha considerado como o pior sistema jurídico do mundo, o segundo pior sistema jurídico, do ponto de vista aplicativo, da Alemanha, logo atrás do Brasil. Como ele é alemão, eu não tive que fazer nenhum reparo, mas há quem adore o direito alemão, uma maravilha. E realmente o federalismo alemão é muito superior ao nosso e funciona, a meu ver, de maneira bastante satisfatória. A insegurança jurídica é filha dessa desigualdade, dessa variedade na aplicação da lei pelos tribunais administrativos e judiciais. Vocês sabem, vou fazer aqui um parênteses, só para a gente contrair um pouco. Vocês sabem que a França, que foi o primeiro país a instaurar a República, deu pretexto a Napoleão para converter pela força todo mundo à República, e depois ele próprio se contradisse ao fazer seu irmão José rei de Espanha. A França, dada a raiva que tinha da magistratura e da nobreza, né, o terceiro Estado, que se incluía a burguesia. A França é um país católico até hoje, não? Primeiro Estado. Os reis, a nobreza, os clérigos. Tudo isso foi por água abaixo com a Revolução Francesa e a instauração da República. Então, os franceses instalaram uma tal de dualidade de jurisdição. Um exemplo assim, tipicamente francês, eles têm dois tipos de justiça. Quando se vai discutir questões em que o Estado está imbricado, vai para o Conselho d'État, o Conselho de Estado. Há todo um aparato administrativo, mas como se fosse uma jurisdição verdadeira. E há o judiciário, que cuida das questões apenas entre os particulares. Chama-se a esse sistema de dualidade de jurisdição. Só no século XXI, a França e a Inglaterra, isso é uma coisa interessante, instituíram o controle de constitucionalidade das leis pelo Poder Judiciário, antes não tinha. Quem fazia esse controle era o próprio Parlamento, como última etapa do processo legislativo, controle de constitucionalidade. Pois bem, no Brasil, nós temos uma meia dualidade de jurisdição. Pelo seguinte fato, nós temos o direito de recorrer aos órgãos impropriamente chamados judicantes da administração para desconstituir os atos administrativos que nós entendemos que estão ferindo a lei ou a Constituição, com a organização de aparatos decisórios, tanto
nos Estados-membros da Federação, como no Poder Central. Conselho, o CAC, Conselho de Contribuintes, e nós temos o Conselho de Contribuintes. Com a seguinte observação: a decisão administrativa tomada por maioria, evidentemente, que for contrária à Fazenda, extingue o Código, o crédito tributário, o sepulta, cava-lhe uma cova e joga a terra por cima. Morre. Morre o ato administrativo do nascimento, morre o pagamento indevido, pretendido pela Fazenda Pública, morre o crédito constituído pela Fazenda Pública, pela decisão administrativa que lhe seja contrária. Portanto, é uma certa dualidade de jurisdição. O Seabra Fagundes, um grande jurista brasileiro, que os modernos não mais citam, preferindo citar os estrangeiros porque é elegante, está na moda. O Seabra Fagundes, que tem um livro chamado Do Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário, enaltece esse autocontrole da administração sobre seus próprios atos, sem necessidade de ir ao Poder Judiciário. Essa é a meia dualidade de jurisdição que nós temos. Quando a decisão é contrária à Fazenda, mata o crédito tributário, desfaz a pretensa relação jurídica, o vínculo juris que jungia o Estado ao contribuinte. Foi bom você me avisar. Porque eu mantenho aqui uma divergência com meu amigo, que lhe disse, querido amigo, Paulo de Barros Carvalho, que foi o maior autor que escreveu sobre norma tributária no Brasil. Os argentinos escreveram bem mais, mas o Paulo realmente trabalhou muito o uso da linguagem e a estrutura, pode dizer, lógico-jurídica da norma. E, mais ou menos, uma norma jurídica tributária ou de outra espécie, quando é uma norma de dever, não organizatória, não de competência, não adjetiva, ela tem essa estrutura dual. A norma jurídica tem uma estrutura dual, para que haja um mecanismo de incidência da norma. Porque as normas são como as nuvens, elas existem, mas os raios só incidem em determinadas situações de temperatura e pressão. Então, nós teríamos uma hipótese em abstrato, que seria a hipótese de incidência, prevendo em abstrato um fato jurígeno, uterinamente jurígeno. Ele teria o condão previamente desenhado de, acontecido no mundo real, criar um laço, um liame com o sujeito passivo, portanto, uma relação jurídica. A hipótese de incidência está na primeira parte da norma, na hipótese de incidência, e não no comando, onde se aloja o dever. Então, eu dei aqui um exemplo.
pessoa física residente no país ou ter renda líquida superior a alfa dado o ano base. É apenas um exemplo relativo ao imposto de renda pessoa física. Ficar pessoa obrigada a pagar o imposto de renda da União Federal na forma, prazo e quantum previstos. Isso seria a consequência jurídica. Isso já está previsto em abstrato. Quando, no mundo fenomênico, no mundo dos fatos, eu realizo a profecia da lei, eu fico automaticamente obrigado a cumprir o meu dever. Um dever heterônomo, a vontade da lei me impôs esse dever, e ele ocorreu no mundo dos fatos, e por isso há uma relação jurídica, uma obrigação. Está repetindo, né? Mas, basicamente, eu digo isso agora da minha divergência com o professor Paulo de Barros Carvalho, que merece todos os elogios, porque ele destaca na hipótese de incidência sempre a existência de um aspecto material que, no caso anterior, foi isso de uma pessoa física ter renda acima de X, quer dizer, o piso do imposto de renda, ter obtido renda acima daquele piso, que é o aspecto material, o fato em si, o fato jurídico, um aspecto temporal, porque tem que ser um determinado exercício. O tempo é importante para o direito, muito importante. Nós vivemos atormentados pelo tempo, pelo prazo. Um aspecto espacial que vai determinar, vamos dizer, se fosse outro imposto, o ICMS, o aspecto temporal é importante, porque se o fato gerador do ICMS acontecesse em Minas, seria devido a Minas, em São Paulo e em relação a São Paulo. No caso do imposto de renda, como é o imposto da União, o aspecto espacial, onde ele se dá, claro que se ele se der fora do Brasil, não tem a mínima importância jurídica, pois está fora da nossa soberania, do nosso território e da nossa jurisdição. Mas eu acrescento um caráter pessoal. Sempre há uma pessoa física ou jurídica envolvida com o fato jurídico. E ela vai ser precisamente aquela pessoa que tem a seu favor a coisa julgada. Há dever para A, B e C, mas não para o professor Brigadão, porque ele tem coisa julgada. Ele teve uma briga com o Estado e ganhou e transitou em julgado. Acabou. Essa desigualdade é natural. Vem um imposto inconstitucional, você paga, meu caro, lá no seu Montes Claros, querido, tomando lá sua cervejinha com aquele requeijão moreno. E a carne de sol. E a carne de sol, evidentemente, que eu estou esperando. Uma pessoa se rebela, não pago, não quero, vou brigar. Mas você pagou. E daí? Nós não temos. A igualdade no direito precisa ter os seus, as suas delimitações para não cairmos em equívocos. Então eu acrescentei esse aspecto pessoal nas condições, qualificações relativas às pessoas envolvidas com o fato. E no comando da norma, isso não pode vir regulamento não, viu? Não pode vir regulamento não. O cumprimento da obrigação tributária não pode ser decorrente apenas de prescrições administrativas.
mas sim de prescrições normativas do legislador. A quem pagar, quem deve pagar, quando se deve pagar, as alíquotas, o valor fixo, adições e subtrações. Não é só o elemento quantitativo, não é só a base de cálculo e alíquota, não. No comando da norma, nós temos uma série de comandos e mecanismos no momento de apurar o quanto devido e recolhê-lo ao Estado e assim extinguir esse dever para aqueles ou essa obrigação, na teoria clássica das obrigações, a obrigação de dar coisa certa, que é dinheiro. O tributo é uma obrigação de dar dinheiro, coisa certa. Como pagar, quanto pagar e onde pagar. Tudo isso tem que estar na lei. Não pode estar na administração. Então, se dar a hipótese, a consequência jurídica vem como um raio e instala esse vínculo obrigacional. Daí a importância do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, nas questões de direito no nosso sistema piramidal de justiça. Porque o direito é composto mesmo de duas instâncias. Os tribunais, o Superior Tribunal de Justiça tem por missão unificar o entendimento jurisprudencial, exatamente para nos dar segurança jurídica. E o Supremo, para ver a compatibilidade das leis e atos normativos com a Constituição. São tribunais com missões específicas. A uniformização da jurisprudência, que chegamos lá através de recursos especiais, entre outros, e o Supremo de verificar a integridade do sistema jurídico, a compatibilidade da ordem jurídica interna com os ditames da Constituição da República. Muito bem. Há questões aparentemente simples, e a professora Isabel atualmente está preocupadíssima com uma questão que já passou pela jurisprudência, mas agora não sei por que está periclitando, que é, por exemplo, saber, vejam só a simplicidade da questão, a assinatura, quando nós fazemos um plano para usar de uma determinada empresa de telecomunicações e compramos um aparelho, tem lá um item de assinatura que ficou assente e não incide o ICMS sobre o valor da assinatura. Agora a questão volta à baia, como diz o ministro Marco Aurélio, né? Volta à baia para ser examinada de novo. Saber se essa assinatura sujeita os impostos que pagamos sobre telecomunicações, ou melhor, se entra na base imponível, na base de cálculo do tributo do ICMS que pagamos pelos serviços de comunicações, que antigamente era um imposto único da União Federal, mas que se integrou ao plexo do ICMS, assim como o imposto de transportes, o imposto sobre energia elétrica, todos migraram para formar esse grande imposto estadual que é o ICMS. Então, as quaestio juris, elas precisam ter um tratamento adequado pelos tribunais superiores, e a importância dos tribunais superiores é exatamente isso, fazer isso por dever de ofício, para nos dar certeza e segurança do direito a bem da sociedade. Agora, a coisa julgada
ou a qualidade ou a autoridade da decisão judicial definitiva, livre de recursos, a se cristalizar necessariamente como precedente para casos idênticos que possam vir a ocorrer. Temos aqui algumas coisas que merecem relevo: a imutabilidade da coisa julgada em prol dos justiçáveis, os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada e as condições de sua perenidade. Mas são aqui desnecessárias discussões conceituais sobre isso, que o tempo já se adianta, e não estamos no seminário de processualistas. Importa apenas saber quando a decisão administrativa definitiva, por isso eu falava numa meia dualidade jurisdicional, bem como a decisão judicial definitiva, extinguem a pretensão arrecadatória do Estado. No direito tributário, temos algumas especificidades. Primeiro, a decisão administrativa irrecorrível, última e final contra a Fazenda, extingue, em definitivo, a pretensão da Fazenda Pública ao crédito tributário, como determina o CTN expressamente. Assim sendo, temos uma coisa julgada imprópria, que se dá no âmbito da própria administração. O fundamento legal e o suporte fático não podem ser repetidos em relação àquele contribuinte. Segundo, no heterocontrole do ato administrativo pelo Poder Judiciário, a coisa julgada, formal e material, igualmente extingue a pretensão da Fazenda Pública ao crédito tributário. Nesse caso, vejam bem, faço uma afirmativa arriscada. Nesse caso, não cabe ação rescisória para, evidentemente, rescindir coisa julgada que extingue crédito tributário. Ainda que o motivo da decisão seja a inconstitucionalidade de uma lei, depois considerada constitucional pela Suprema Corte. O juiz me deu o direito de dizer: essa lei é inconstitucional, você não precisa pagar não. Você só pode pagar o tributo que esteja com a lei que o instituiu ou rege. É preciso que a lei esteja em conformidade com a Constituição. Você não precisa pagar. Transite julgada, tem coisa julgada. Não cabe ação rescisória. Se o Supremo depois disser, a lei é constitucional, sim, seu juiz. Nós estamos incumbidos do controle de constitucionalidade da lei, porque nós temos difuso e concentrado. No Brasil é tudo exagerado. Né? Na Europa, nós temos o controle concentrado de constitucionalidade. No direito romano-germânico, o direito que se instaurou na Europa continental, nos escombros da Roma jurídica. E nos Estados Unidos nós temos um controle difuso, apenas o difuso. Nós não, nós temos o difuso e o concentrado. Temos a ação direta de constitucionalidade e a ação direta de inconstitucionalidade. Quer dizer, há uma superposição de controles sobre as leis, evidentemente em busca de segurança jurídica. Agora, digo eu, a recíproca, porém, não é verdadeira. Se uma lei, eu paguei o tributo, e ainda não esgotou-se o lapso prescricional para a propositura da ação. Porque o que decai é a pretensão da Fazenda Pública de constituir o crédito. O que prescreve é direito de ação, não é direito material. Prescrição está ligada a processo. Se não se consumou a prescrição e a Suprema Corte vem a dizer
que a lei é inconstitucional, mas eu paguei. Eu não questionei. Outros questionaram, eu não questionei, eu paguei. Se o Supremo declarar que a lei é inconstitucional, eu tenho o direito de repetir um débito. Aparentemente é um tratamento desigual, mas não é. É absolutamente devido isso. Porque lei inconstitucional é lei nenhuma, é confisco. E o confisco é proibido pela Constituição. Logo tem que devolver tributo sem causa, enriquecimento sem causa, atividade ilícita do Estado, o que não se permite. E assim, chegamos ao final, recitando o artigo 502 do novo CPC. Denomina-se coisa julgada, material, a autoridade que torna indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. É como o novo código define a coisa julgada. Então, vamos relembrar. Mesmo que o Supremo diga que a lei é constitucional, se eu tenho coisa julgada dizendo que ela é inconstitucional, eu continuo na minha situação de não pagar. Mas se eu paguei e a Suprema Corte depois disse que a lei é inconstitucional, eu tenho o direito de repetir. Pelo simples fato de que o Código Internacional, que é uma lei complementar de quê? De quê? Da Constituição, é, portanto, o seu prolongamento. Diz isso, que a decisão extingue o crédito tributário. O crédito tributário não ressuscita, ele não tem alma, não pode ressuscitar. Agora, deixando, só para terminar, e logo os deixo em paz, agora, para sair do estritamente jurídico para o campo econômico e político, eu diria que outras coisas nos causam insegurança jurídica. É um sentimento muito ruim de se sentir. Nós todos gostaríamos de viver numa sociedade com segurança jurídica, a maior possível. A irritante morosidade do judiciário, e aqui peço venha aos meus queridos amigos que formam a mesa, a irritante morosidade do judiciário que tanto enfurecia Rui Barbosa naquele tempo, há século. As autuações arbitrárias do fisco a criar passivos fiscais para as empresas inesperados. O fiscal cisma que é assim, não tem o controle prévio, sapeca uma autuação de grande vulto, e a insegurança jurídica penetra na empresa, nos seus donos, nos seus diretores. As legislações fiscais de dimensões amazônicas que atormentam a todos os contribuintes e a nós outros que lidamos com o direito. Uma legislação amazônica, não apenas a lei complementar, o Código Tributário, a lei, mas inúmeros atos normativos, decretos, uma Babel normativa. As desproporcionais multas fiscais, até para obrigações formais de pequena monta. Nós temos um sistema de multas, de apenações, de sanções, que vieram lá do tempo da hiperinflação e que o legislador até hoje não adaptou. Multa de 150%, 175%, 100%, 75%. Às vezes, não só o valor do tributo, mas o valor das mercadorias supera em muito o tributo devido.
certas decisões simplórias do judiciário, que ora nos desanimam, ora nos enraivecem. Mas o sistema de recursos permite que isso possa ser corrigido. Portanto, insegurança jurídica é um fantasma. E segurança jurídica, o anjo que nós buscamos antes de ir para o paraíso. Muito obrigado.